Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em paz, tudo tranquilo, para a gente poder exatamente começar a nossa brincadeirinha aqui, né? Estava ansiosa para poder me encontrar com vocês novamente, né? De uma forma virtual, de uma forma remota, mas é um encontro, não deixa de ser um encontro, né? Então, o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer um aprofundamento dos conteúdos lindos, maravilhosos, digníssimos, que o professor Jean já viu com vocês, tá? Então, hoje a gente vai fazer um aprofundamento, vai resolver algumas questões referente ao movimento uniforme, retilíneo uniforme, que para poder vocês exatamente pôr em prática os conhecimentos já vistos com o professor de vocês, tá certo? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para poder a gente acompanhar melhor, né, esse aprofundamento, certo? E aí, o que é que a gente vai fazer aqui? Deixa eu colocar em modo tela cheia, porque fica mais bonitinho, né? A gente precisa deixar as coisas organizadinhas, certo? Então, a gente vai fazer um aprofundamento referente a esse conteúdo, que é o movimento retilíneo uniforme. Então, vamos começar a nossa brincadeira. Eu vou deixar para vocês, na sala de aula de vocês, um mapa conceitual, bem rapidinho, bem curtinho, mas que ele consegue abordar a maioria dos aspectos do conteúdo. E aí você pode estar exatamente associando, né, para poder resolver a questão que você precisa, tá? O interessante de ver, de entender o movimento uniforme é exatamente que ele se caracteriza por ter uma velocidade constante e ele tem uma função horária específica que é muito conhecida como função de sorvete, né? Que é o S igual a S0 mais, mais a velocidade vezes o tempo. E aí, a gente tem exatamente essa primeira questão abordando isso para a gente entender como funciona essa função horária, tá? Então, a primeira questão, ela diz exatamente o seguinte: eu tenho um corpo que ele está se movimentando na trajetória com a função horária descrita dessa forma aqui, S igual a 60 menos 10t. E aí ele pede para determinar a posição inicial e a velocidade, a posição no instante 3 segundos, o instante que passa pela origem das posições e se o movimento desse corpo é progressivo ou retrógrado, certo? Então vamos lá. Primeiro, quando eu tenho um movimento retilíneo uniforme, então quando eu tenho o movimento retilíneo uniforme, certo? Automaticamente ele é caracterizado por ter a função horária do espaço aqui. E essa função horária, ela só existe porque a velocidade ela é constante. Então, eu tenho a função do espaço, né, em função do tempo. Então, ela é caracterizada exatamente aqui, ó. S igual a S0 mais VT, onde o S representa a posição final, o S0 representa a posição inicial, o V representa a velocidade e o T representa o tempo, certo? Então, se eu pego aqui a função que foi me dada, foi exatamente essa aqui, ó. S igual a 60, certo? Mais não, né? Menos 10t. Então, tá aqui. Essa é a função que a questão me deu. Então, gente, vê como a gente consegue resolver isso rapidinho quando a gente entende o significado da função, certo? Primeiro, eu vou organizar o que representa a posição inicial e o que representa a velocidade. Vejam só, o que é que está embaixo do S0? É exatamente aqui, ó, o 60. Então, o que é que significa? Que o 60 ele vai me representar a posição inicial. Quem é que está embaixo da velocidade aqui? Qual é o número que está embaixo da velocidade? O 10. Qual é o único detalhe que eu peço para vocês observarem? Que aqui ele está negativo, certo? Então, é preciso exatamente ver essa questão. E aí, eu colocando aqui, para responder a letra A, certo? O que é que acontece para poder responder a minha letra A? A posição inicial, o S0, vai ser igual a 60 metros, porque está tudo na unidade do SI, certo? E a velocidade vai ser menos 10 metros por segundo. Letra A, respondida com sucesso, certo? Aí na letra B, ele pede a posição do móvel no instante t igual a 3 segundos. Então, colocando aqui a letra B, o que é que a letra B quer? Quer saber a posição do móvel, certo? Quando o tempo for igual a 3 segundos. O que é que a gente tem, gente? A gente tem aqui
função horária da posição. Significa que a posição ela está em função do tempo. Então, toda vez que eu quiser a posição, eu tenho que dar o tempo. Toda vez que eu quiser o tempo, eu tenho que dar a posição. Eu não consigo, né, manusear sem ter essas informações, certo? Então, fazendo aqui, para poder a gente encontrar a letra B, deixa eu fazer com a canetinha, que eu acho que fica melhor. Apesar que a letra não fica muito bonitinha não, tá? Mas vocês vão entender, certo? Então, aqui, ó, S, que é o que ele quer saber, vai ser igual ao S0, a minha função está aqui, ó, 60, certo? Menos 10t. Só que, gente, o que é que acontece? O meu tempo, ele é igual a 3 segundos. Então, no lugar do tempo, eu vou substituir por 3. Então, menos 10 vezes 3. Vê que coisa fácil, certo? Então, continuando aqui a nossa brincadeirinha, eu posso dizer exatamente que a minha posição S vai ser igual a 60. Olha que seja mais bonito. 60 menos 30, certo? E aí, de cabeça, a gente faz isso sem muito aperreio. 60 menos 30, eu tenho exatamente que a minha posição final, certo? Quando o tempo for igual a 3 segundos, vai ser 30 metros. Olha que coisa bonita. Já respondi a letra B. Tá aqui, ó. Certo? Aí, dando continuidade, a gente vem para a letra C. O que é que a letra C quer? A letra C está querendo o instante. Veja, ele está querendo saber agora o instante, que ele não sabe, que passa pela origem das posições. Certo? A origem das posições significa que a posição final vai ser igual a zero, certo? Então, eu vou fazer a mesma equação, só que vou fazer a substituição diferente. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar a minha equação, certo? E aí, quando eu pegar a minha equação, que vai estar aqui, ó, S igual a 60 menos 10t. Ele agora quer saber o tempo, certo? É esse que a gente vai descobrir. E a gente vai substituir esse S que está aqui, ele vai ser substituído pelo zero, porque ele diz que é exatamente a origem, tá? Então, eu vou ficar aqui, zero é igual a 60 menos 10t, certo? Esse aqui está subtraindo, quando passar para cá vai passar somando, então eu vou ficar aqui 10t, você vai passar positivo, né? 10t é igual a 60, certo? Eu tô com a dificuldade de fazer um 6 aqui, né? Tá saindo cada 6 bonitinho. Então, quem vai ser o T? O T vai ser igual a 60 dividido por 10. E aí a gente faz exatamente sem muito trabalho, que 60 dividido por 10 dá exatamente 6 segundos, certo? Então, o que é que me representa? O móvel ele vai demorar 6 segundos para poder passar pela origem, certo? Para poder voltar e passar pela origem. Com isso, a gente já dá um pequeno spoiler da resposta da letra D. Porque a letra D, ele quer saber se o movimento ele é progressivo ou se ele é retrógrado. A gente vai saber isso olhando o sinal da velocidade. Quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Quando a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. A gente conseguiria ver exatamente o seguinte. Eu tenho que a posição inicial é 60 metros. Na letra C, ele vai passar pela origem. Gente, se ele está no 60 e a origem está mais aqui para trás, ele vai voltar para a origem, vai passar pela origem, ele está voltando. Se ele está voltando, o movimento é retrógrado. Eu tenho como fazer essa análise. Mas também eu posso analisar pela velocidade do móvel. Como a velocidade ela está negativa, então significa que o movimento ele é retrógrado. Então eu posso responder exatamente que o meu movimento retrógrado, também chamado de regressivo, tá, gente? Movimento retrógrado, pois a velocidade ela é menor do que zero. Pois a velocidade ela é negativa, ok? Com isso, a gente consegue responder essa primeira questão, certo? Caso vocês não tenham entendido algum processo, eu peço que vocês voltem um pouquinho o vídeo para poder rever, tá? Para tirar, não ficar nenhuma dúvida e conseguir passar para a próxima questão sem dúvida alguma, ok? Então, vamos que vamos, porque a primeira questão
ela já foi. Deixa eu apagar tudinho aqui, apagar meu quadro. Certo? Apaguei, para poder a gente passar para a próxima questão. Então, ó, terminou a primeira questão, a gente vai exatamente agora passar para outra. Agora a gente tem o seguinte, eu tenho uma partícula que está com um movimento uniforme e tem uma velocidade de 3 metros por segundo. No instante em que iniciamos a observação, isso aqui, ó, instante em que iniciamos a observação, isso significa um instante inicial. Significa que o instante inicial, que a gente considera como referência, é igual a zero. Certo? É o início da contagem dos tempos, é o instante inicial, o início que eu começo a observar. Tá? Então, a gente considera como referência esse instante inicial igual a zero. Certo? E aí, nesse momento, a posição ela é 10 metros. Então, por que eu coloquei isso, gente? Porque quando eu tenho o instante inicial igual a zero, que me diz exatamente o início, esses 10 metros, ele vai me representar a posição inicial da partícula. E aí, com isso, eu consigo resolver as questões tranquilamente. A letra A, ela está me pedindo a equação horária da posição. Gente, a equação horária da posição, ela é dada exatamente por essa expressão aqui. S, voltando aqui, que estava com vontade própria, né? S, ele vai ser igual a S0, deixa eu pegar minha canetinha que ela sumiu. S vai ser igual a S0 mais VT. Certo? Para eu poder montar uma função horária, eu tenho que preencher somente dois valores aqui, certo? Elas vou preencher do zero. Então, eu tenho que preencher o valor da posição inicial e o valor da velocidade. E a gente tem os dois. A posição inicial está ali em cima, 10 metros, e a velocidade também, 3 metros por segundo. Então, eu resolvo a letra A muito, mas muito, mas muito fácil mesmo. Tá vendo como é bonito isso? Ainda tem gente que diz que não gosta de física. Não sei como faz um negócio desse. Não tem como não gostar de física. Física é divina, é linda, é maravilhosa, certo? E vocês não estão prontos para essa discussão, ok? Então, S, ela é igual ao S0, que vale 10, certo? Mais a velocidade, que vale 3, certo? Vezes o tempo. Letra A, respondida com sucesso. Olha aqui que beleza. Sem nenhuma dificuldade. Não existe dificuldade, certo? Dificuldade é a cabeça da gente que cria. Tá até um coraçãozinho aqui do lado, tá? E aí, com isso, eu já vou respondendo a letra B. O que é que tem a letra B? Qual a posição da partícula no instante 2 segundos? Então, veja, ele me dá o tempo e ele pede a posição. O que é que eu vou fazer? No lugar do tempo, eu substituo por 2. Então, meu S, ele vai ser igual a 10 mais 3 vezes o tempo. Gente, o tempo foi dado. Então, no lugar do T, eu venho aqui, ó. Deixa eu colocar de outra cor para ficar bem bonitinho. No lugar do tempo, eu venho aqui e eu substituo por 2, certo? Então, venho aqui, ó. 3 vezes 2. Olha que negócio bonito. Certo? E aí a gente faz esse cálculo sem muito sacrifício. S vai ser igual a 10 mais 6. Certo? Gente, por favor, tá? Multiplicação a gente resolve primeiro do que a adição, tá? Não vamos esquecer disso. E aí, quem vai ser o S? O S vai ser igual a 16 metros. Então, letra B, respondida com sucesso. Tá aqui. Tá? E aí, a gente já vai direto e finaliza a letra C. A letra C, ele quer saber um instante, certo? E ele me diz que a posição, ela vale 31 metros. Então, no lugar que eu vou substituir agora, é a posição para poder encontrar o tempo. Tá? Toda vez que falar de instante, automaticamente eu estou me referindo a tempo, certo? Então, vai ficar assim, ó. Pegando a minha função, 31 vai ser igual a 10, certo? Mais 3t.
certo? Então, vamos passar o que é número para um lado, esse 10 ele está somando, ele vai passar para cá subtraindo. Então, vou ficar aqui 31 menos 10. Isso é igual a 3t. Certo? 31 menos 10 a gente faz sem nenhum sacrifício, 21 é igual a 3t. Certo? Então, quem vai ser o tempo? O tempo, o 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, o tempo vai ser igual a 21, tudo isso aqui dividido por 3. E 21 dividido por 3, de cabeça, vai me dar 7. 7 o quê? 7 segundos. Então, o móvel vai levar 7 segundos para poder passar pela posição 31 metros. Certo? Tranquilo? Caso tenha passado despercebido alguma fase, peço para vocês voltarem um pouquinho do vídeo. Quando vocês voltam um pouquinho, aí vocês veem, revejam quantas vezes forem necessárias. O importante é que vocês aprendam, ok? E aí, pagar o meu quadro, que eu escrevo até aqui, eu escrevo, tem que escrever muito, não tem como. Física é prática, ela é linda, mas ela é prática, certo? Então, tem que praticar, tem que fazer, tem que refazer. Se deixar de lado, vai passar sempre alguma coisa despercebida. Então, apaguei meu quadro, vou passar para a próxima questão. Então, a nossa próxima questão, ela fala exatamente de uma coisa chamada posição de encontro, tá? Então, eu tenho dois móveis que estão se movimentando numa mesma trajetória e estão no mesmo sentido, certo? Num determinado instante, o móvel A tem uma velocidade constante de 25 metros por segundo e está a 200 metros atrás do móvel B, que possui velocidade constante de 15 metros por segundo. Determine em quanto tempo o móvel A alcança o móvel B e qual a posição desse encontro. Então, para isso, eu preciso colocar aqui um esqueminha, certo? E eu vou colocar aqui exatamente o esqueminha para poder representar essa situação. Então, eu tenho uma trajetória aqui. Minha gente, que trajetória feia foi essa que eu desenhei? Credo, deleta isso aqui. Não voltem essa parte do vídeo não, tá? Certo? Que não voltem essa parte do vídeo não. Pra cá, deixa eu deletar. Que negócio feio, Renata. Nem a borracha quer apagar, tão feio que tá. Então vamos lá, deixa eu tentar, tente outra vez. Deixa eu botar aqui, fazer com preto para ver se fica melhor. Eu vou ter uma trajetória, certo? Gente, não vai ficar bonito não, tá? Já vou deixar bem claro isso para vocês. Eu tenho uma trajetória aqui. Eu tenho o móvel A, que está 200 metros atrás do móvel B. Então, gente, de cara, eu posso dizer que aqui é 0 e posso dizer que aqui é 200, certo? Quem está nessa posição 200 metros à frente do móvel A, Renata, se você quiser fazer 200 e 400, pode, desde que a distância entre os dois seja 200 metros. Eu coloco o zero que é para poder facilitar, mas se você quiser fazer de outra forma, tem que respeitar que a distância dos dois móveis tem que ser 200 metros, certo? Então, aqui eu tenho o móvel B, certo? Aqui está o móvel B. Ele está vindo, então, no mesmo sentido, então eu vou representar o sentido de deslocamento, esse aqui, tá? E tenho aqui, nesse ponto aqui, que vai ser o meu móvel A, certo? E o sentido do deslocamento do móvel A vai ser esse aqui. A velocidade de B é 15 metros por segundo. Então, tá aqui, 15 metros por segundo. A velocidade de A é 25 metros por segundo. Então, gente, dá para ver claramente que por A está mais rápido que B, automaticamente vai existir um instante que eles vão se encontrar, que o móvel A vai alcançar o móvel B. E é exatamente isso que está pedindo, certo? Então, para poder saber, gente, quando eu estiver trabalhando com o processo de encontro entre dois móveis, eu tenho que ter a condição que a posição final de um tem que ser igual à posição final do outro, certo? Não tem para onde, tá? Só que para isso eu preciso montar a função horária da posição. Então vamos lá, quem vai ser o SA? SA vai ser igual à posição inicial de A mais velocidade de A que multiplica o tempo. Então vamos organizar aqui, ó, o SA
vai ser igual à posição inicial de A, que vai ser 0, somado com a velocidade de A, 25, vezes o tempo t. Lembra do que eu falei, não esquece disso nunca, tá? O que é que não tenho que esquecer, Renata? É que para montar a função horária, eu tenho que preencher somente dois dados aqui, a posição inicial e a velocidade. Verifiquem que foram os dados, certo? Que foram devidamente preenchidos, ok? E aí eu venho para cá e automaticamente vou fazer aqui quem é o SB. O SB vai ser o S0B mais velocidade de B que multiplica o tempo, certo? Então, montando aqui, preenchendo o que eu preciso preencher, posição inicial de B 200 mais velocidade de B 15 que multiplica o tempo. Então, vejam que foi tudo devidamente preenchido, tá? A posição de a condição de encontro, ela já foi estabelecida, certo? Para dois móveis se encontrarem, eu tenho que ter que a posição final de um tem que ser igual à posição final de outro, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou igualar as duas funções horárias. Eu vou igualar a função horária de A com a função horária de B. E aí, o que é que eu fico? Eu fico exatamente o seguinte, ó. Quem é a função horária de A? A função horária de A vai ser 0 mais 25t. Isso aqui vai ser igual à função horária de B, 200 mais 15t, certo? Então, exatamente, ó, vai ficar assim. Esse que está aqui é o SA, certo? E esse do lado que está aqui é exatamente o SB, ok? E agora a gente faz essa matemática bem tranquila aqui, tá? O que é que tem essa matemática bem tranquila? É exatamente o seguinte, esse 15 que está somando, ele vai passar para o outro lado subtraindo. Então, eu vou ficar com 25t menos 15t. Isso aqui vai ser igual a 200. Não, minha gente, essa minha letra tá feia demais. Deleta isso, tá? Por favor. Deixa eu botar o texto mesmo, certo? Então, vamos lá. 25 menos 15, certo? De cabeça, a gente vai ficar com 10. Então, vai ficar 10t igual a 200. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter que o t vai ser igual a 200 dividido por 10. Então, deixa eu escrever aqui que o t vai ser igual a 200 dividido por 10. Certo? E 200 dividido por 10, a gente faz sem muito problema, que isso vai me dar 20 segundos. Olha, encontrei o tempo necessário para eles se encontrarem. Então, depois de 20 segundos, esses dois móveis eles vão se encontrar. E agora, Renata, como é que eu faço para saber qual é a posição de encontro? Para você saber a posição de encontro, você substitui esse tempo ou no SA ou no SB. Você que escolhe. Agora, se você quiser tirar a prova real, substitui nos dois. Os dois valores têm que dar igual, certo? O SA tem que ser igual ao SB, que foi a condição que a gente estabeleceu para o encontro, tá? Então, vamos lá. Substituindo aqui, ó, quem vai ser o SA? O SA vai ser igual a 25 vezes 20. Então, vou colocar aqui, ó, o SA. Esse zero eu não vou mais utilizar ele, né? Precisa colocar aqui, vai ser 25 que multiplica 20. E 25 que multiplica 20, isso vai me dar 500 metros. Se você substituir no SB, você vai encontrar o mesmo valor, certo? 500 metros. Se eu substituir no SB, vou fazer o SB com texto, que pela fé minha letra está muito feia aqui. SB vai ser igual a 200 mais 15, que multiplica 20, certo? Se você pegar o 15 e multiplicar pelo 20, deixa eu ver se eu consigo selecionar para trazer para cá, aqui. Pronto. Certo? Se eu pegar aqui exatamente o 15 e multiplicar por 20, a gente sabe que isso vai me dar 300, né? Então, SB vai ser igual a 200 somado com 300, tá? E aí, de cara, eu posso colocar aqui que o SB vai ser igual a 500. Então, a gente percebe exatamente, eu colocar só aqui o metros, né? Que eu não posso esquecer da unidade. Então, SB vai ser igual a 500 metros, certo?
Então, verifique que o SA ele é igual ao SB, conforme as condições que a gente tinha estabelecido, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte, né? O que vocês não entenderam, vocês podem voltar. E eu vou tentar deixar para vocês aqui, pelo menos, não, o professor já deixou a atividade proposta, né? Então, o que é que eu sugiro para vocês? Vocês peguem a aula que o professor deu, peguem esse aprofundamento e tentem fazer novamente, quem teve alguma dificuldade, as atividades propostas, tá certo? Então, um beijo muito grande para vocês. Estou morrendo de saudade, tá? E em breve a gente vai se ver pessoalmente, porque por enquanto a gente vai estar se vendo por aqui, virtualmente, tá bom? Um beijo muito grande para vocês, certo? E até a próxima aula, tá bom? Tchau!